último livro da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse, para muitos é um livro de pânico e desespero. No entanto, este livro genuinamente profético é um livro de esperança. Isso mesmo, ele apresenta a esperança de que um dia, de uma vez para sempre, o bem triunfará sobre todo o mal. Neste sentido de trazer esperança, é um livro que também apresenta admoestações, exortações e diversos outros conselhos para que os crentes em Jesus Cristo permaneçam fiéis para se encontrarem dignos no desejado dia do encontro com Jesus. Após a introdução do primeiro capítulo, o livro do Apocalipse passa a apresentar 7 epístolas destinadas às igrejas que se encontravam na Ásia. É interessante que estas cartas são de Jesus para aqueles que se encontravam nestas igrejas. Desta maneira, são epístolas de Jesus escritas pelo apóstolo João, destinadas aos crentes das regiões de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as cidades ou regiões destinatárias destas cartas. Ainda que estas cidades ou regiões existiram nos tempos do apóstolo João, contudo, há intérpretes bíblicos que afirmam que cada uma destas cartas apresenta períodos da história da própria igreja. Assim, o período que estaríamos vivendo hoje seria o tempo de Laodiceia. Seria a igreja dos nossos dias a igreja de Laodiceia? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e é muito abençoador ter você aqui no canal. Este canal apresenta centenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. São vídeos bem didáticos apresentando os mais diversos pontos de vista sobre os temas destas 3 áreas. A cada vídeo é uma aula que você aprende um pouco mais, uma oportunidade dada por Deus para você crescer no conhecimento. E se você quiser cooperar com a manutenção do canal, tem 2 maneiras. Primeiro, você pode deixar o seu gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Deixar o seu comentário com a sua opinião, suas perguntas, suas críticas, suas observações e etc. E compartilhar este vídeo com outras pessoas que, como você, amam aprender um pouco mais. A segunda maneira de contribuir com o canal é tornando-se membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você se torna um membro do canal. Sendo membro, você tem acesso ao conteúdo de cada vídeo, um texto bem produzido, editado para que você possa baixar, imprimir e usar em seus estudos bíblicos e teológicos. Mais informações sobre como se tornar um membro do canal, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Agora, vamos à continuação do vídeo sobre Laodiceia. Seria Laodiceia a igreja dos nossos dias? Primeiramente, é muito importante salientar o caráter profético do livro do Apocalipse. O próprio nome do livro já traz esse ambiente em que se dará todo o contexto do escrito. A palavra Apocalipse é de origem grega, apokalupsis, que quer dizer revelação, exatamente como está na primeira palavra do livro, revelação de Jesus Cristo. Assim, é o Apocalipse de Jesus, a revelação de Jesus Cristo. Tendo em mente o contexto de revelação ou contexto profético do livro, surgem alguns problemas de interpretação. Se o conteúdo do livro é apenas simbólico, apenas literal ou uma mistura de literal com simbólico. Mesmo assim, o livro é verdadeiro, apresentando fatos que já aconteceram, estão acontecendo e ainda irão acontecer. Após a introdução contida no primeiro capítulo, o apóstolo João, exilado e submetido a trabalhos forçosos na ilha de Patmos, começa a ter a revelação de Jesus acerca das igrejas que estavam na Ásia. Esta revelação é apresentada na forma de cartas de Jesus aos anjos que estavam em cada uma destas igrejas. Aqui surge uma outra questão quanto ao que vem a ser estes anjos. Para alguns, anjos seriam seres espirituais que guardavam as igrejas, mas certamente Jesus não pediria que João repreendesse um ser espiritual. O conteúdo de cada carta é destinado ao anjo que está em cada igreja, e parte deste conteúdo é de repreensão. E por que Jesus iria pedir a João que ele repreendesse um anjo?
Então, certamente o anjo mencionado em cada uma das 7 cartas é o pastor, presbítero, etc., que estava sobre a igreja. São cartas de Jesus, escritas por João, destinadas às igrejas que se localizavam na Ásia, nas cidades ou regiões de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma destas 7 cartas inicia com a expressão "e ao anjo que está em", e encerra-se com "quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas", além das repreensões, censuras e promessas dadas a estas igrejas. Como observado na introdução, devido ao seu conteúdo profético, o livro do Apocalipse apresenta algumas dificuldades quanto à sua interpretação. Nesse sentido, algumas dificuldades quanto se os fatos do livro são literais ou simbólicos, ou ainda a mistura de fatos reais e fatos simbólicos, além das mais variadas escatologias, como escatologia consciente, escatologia realizada, escatologia existencial, escatologia idealista, escatologia histórica, escatologia preterista e outras mais que apresentam suas interpretações ao conteúdo revelador do livro. Agora, de forma mais pontual quanto às 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia, é determinante afirmar que foram epístolas de Jesus destinadas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foram comunidades de cristãos, igrejas que realmente existiram na Ásia, e algumas destas comunidades foram anteriormente evangelizadas pelo apóstolo Paulo. E mesmo que sejam comunidades de cristãos que realmente existiram, contudo, nem nos escritos de Atos dos Apóstolos e nem nos escritos de Paulo mencionam as situações vividas na igreja de Éfeso, apontada aqui no texto apocalíptico. Este fato faz com que se afirme que estas comunidades seriam uma segunda geração de crentes, ou seja, igrejas que realmente existiram, mas não tinham mais um vínculo direto com os apóstolos do Novo Testamento, talvez apenas com o apóstolo João. Além destas e outras interpretações, existe uma interpretação que apresenta a realidade destas igrejas nos tempos do apóstolo João, mas, ao mesmo tempo, aponta de maneira profética para períodos da história da própria igreja no decorrer da sua existência. Ou seja, estas igrejas realmente existiram, mas as cartas são predições ao que a igreja iria enfrentar no decorrer da história. Dentro desta linha de interpretação, a igreja de Éfeso seria a igreja desde o início em Atos 2 até o final do primeiro século. Éfeso quer dizer desejável, e isso era a realidade desta primeira igreja na história. Uma igreja apostólica, fiel no trabalho e perseverante, contudo, deixou o primeiro amor. A segunda igreja é Esmirna, compreendendo o período do ano 100 até o ano 312. Esmirna quer dizer amarga, e foi o período da igreja onde houve as mais terríveis perseguições, mas era uma igreja fiel. A terceira igreja, Pérgamo, corresponde ao período do ano 312 até o ano 600. Pérgamo significa casamento, uma igreja que começou a casar-se com o Estado, tolerando a doutrina de Balaão, fé e riqueza, permitindo a prostituição e a idolatria. A quarta igreja é Tiatira, correspondendo ao período do ano 600 a 1517. Tiatira significa quem sacrifica sempre, apontando uma igreja que se profanou. No entanto, alguns permaneceram no amor fraternal, na fé e no serviço ao Senhor. A quinta igreja apresentada é Sardes, correspondendo ao período de 1517 a 1750. Ainda que Sardes tenha um significado incerto, contudo, alguns apontam como remanescentes o sentido do nome de Sardes. E mesmo que seja o período áureo das formulações doutrinárias da fé protestante, no entanto, a igreja deste tempo era deficiente, era carente de uma espiritualidade ativa. Sardes não tinha problema com as heresias do seu tempo, mas com a frieza espiritual. Mas sempre existiram aqueles que não se contaminaram. A sexta igreja é Filadélfia.
A igreja de Filadélfia não é repreendida na carta. Filadélfia quer dizer amor fraternal, correspondendo ao período da história da igreja de 1750 ao final do século XX. A igreja desse período era missionária e avivada, como, por exemplo, o tempo de John Wesley, avivamento, biblicismo, centralidade da obra da cruz e apelo veemente ao trabalho missionário. A última carta é direcionada à igreja que está em Laodiceia. O nome Laodiceia, para alguns intérpretes, é derivado da expressão grega laudikeia, ou seja, a junção de laos, ideia do povo, mais diké, costume. Assim, trazendo o significado como direitos do povo. Esta igreja corresponde ao período desde o início do século XXI até os nossos dias. É interessante que hoje vivemos um surto de direitos do povo, isto é, constantemente, dentro das igrejas, ouvimos expressões como: você não tem o direito de me falar isso. É isso que você pensa. Eu penso diferente. Esta é a minha opinião e deve ser respeitada. E outras expressões mais. Nada mais que os direitos do povo, sendo impostos a quem quer que seja. Além disso, Laodiceia era uma cidade muito rica, devido à fabricação de lã de excelente qualidade e da produção de ungüentos medicinais para os olhos. Um nítido retrato dos cristãos desses dias. Se acham melhores do que os outros, ricos, correm atrás do sucesso, se vestem bem, ostentam nas redes sociais, etc. Contudo, Laodiceia é repreendida por Jesus. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? O mesmo texto ainda acrescenta: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Rica e bem vestida, mas uma igreja longe de Deus, e nua espiritualmente e moralmente. Além disso, Laodiceia tinha um sério problema com a sua água, pois a água que chegava até a cidade era muito difícil de beber, que provocava até vômito. A água que muitos crentes bebem hoje em dia não sacia a necessidade de água. A escassez da palavra de Deus, a água, em muitos círculos evangélicos, tem levado à morte espiritual de muitos filhos de Deus. Se alimentam de muitas coisas, só não ingerem água. Comem de tudo, fazem de tudo, falam de tudo, só não ingerem água. A falta de água leva ao fim de qualquer vida. As palavras finais a Laodiceia são: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Parece que Jesus está do lado de fora do meio evangélico dos nossos dias. Ele está educadamente pedindo para entrar, para ter um lugar à mesa. Cantamos sobre a mesa, pregamos sobre a mesa, mas, infelizmente, em alguns círculos cristãos, Jesus ainda não foi convidado a estar à mesa, pois nem sequer sua palavra é dita nesses dias. Nós que temos ouvidos, devemos ouvir o que o Espírito diz a nós. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e até um próximo vídeo.